Olá, famintos e famintas por conhecimento. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 6º episódio do podcast Imóveis Lifecast. Novamente aqui com o meu amigo Michael, da Sonido Produtora, que está nos recebendo, né? Já posso dizer, né, Michael? Sinta-se em casa. Né? Obrigado por estar aqui conosco novamente. Hoje a gente vai falar de um tema extremamente interessante, básico, fundamental e essencial na corretagem de imóveis, que é o agenciamento imobiliário, né? Em alguns locais também chamado de captação de imóveis. Então hoje o nosso bate-papo vai ser sobre esse assunto aí. Interessante, né? É a mesma coisa, são termos só diferentes por regiões. Exatamente, é isso aí, tem exatamente. regiões. Ah, legal. E fala então, Roger, pra gente um pouco, né, sobre como é que funciona, o que é, né, esse agenciamento imobiliário, como é que funciona isso aí? Então, Michael, o que é importante a gente mencionar nessa primeira etapa aí da conversa? Existem imobiliárias no nosso mercado de imóveis que não trabalham focadas neste tipo de operação, tá? Mas nossa conversa aqui vai ser, obviamente, para essas imobiliárias que trabalham focadas no mercado secundário ou mercado de avulsos, como alguns chamam, né? E aí, em cima disso, o agenciamento de imóveis, né, ou captação de imóveis, ela é o primeiro patrimônio do corretor dentro da corretagem. Por quê? Porque ele é o produto inicial, é o produto que vai estar na prateleira. Como é toda venda de mercado secundário ou de mercado de avulso, passa primeiramente pelo quê? Por tu ter produto, ou no caso, o agenciamento imobiliário. Então essa é a principal questão assim inicial para a gente deixar clara para todo mundo, né? Entendi. E quais são, assim, né, as maneiras? Eu imagino que existem formas que se usa para fazer essa captação, né? Que os corretores usam, né? E quais as maneiras, as ferramentas que eles têm em mãos para fazer essa captação, né? Bom, vamos lá. Existem algumas formas de captação. Vamos pincelar aqui talvez as mais usuais, as mais comuns, as mais utilizadas, né? E é claro que a gente pode, eu não vou falar em ordem de utilização, mas aqui em ordem de lembrança aqui das formas, né? A gente pode começar pela clássica, né, que é a indicação. Então vamos imaginar que na indicação tu és o corretor, tu tens um determinado amigo, um determinado parente, alguém que queira colocar o seu imóvel à venda, ou que ele mesmo tem algum parente, algum amigo que quer colocar o imóvel à venda, ele vai te contatar e vai te indicar, olha, Michael, eu tenho o meu imóvel aqui, minha casa, meu apartamento, que eu estou querendo colocar à venda e queria ver se tu trabalha com isso, se a tua empresa trabalha com isso. Certo? Então, modo muito utilizado, muito clássico, por assim dizer, né? Outra forma, aquela forma que a gente pode dizer assim, aquela forma raiz, né? Qual é a forma raiz? A forma raiz é o corretor ir a campo, né? Sair para a rua, né? Escolher uma determinada região, um determinado bairro, e a partir dali fazer a captação em loco, nos locais, vendo locais que têm imóveis que estão à venda. Mas como é que ele vai adivinhar que estão à venda? Bom, eles podem estar com placas da concorrência de outras imobiliárias, aí obviamente tu deduz que aquele imóvel está à venda. O corretor vai bater naquela casa, se for uma casa de rua que tem acesso, né? Se for um condomínio, aí tem que ter outra estratégia. Ou às vezes pode ter uma placa, vende direto com o proprietário, alguma coisa assim, ele pode entrar em contato com aquele número ali. Pode entrar em contato com aquele proprietário. Essa é uma modalidade relativamente desagradável. Por quê? Porque tu já terás a concorrência do proprietário que vai vender direto. Né? Além de tu ter a concorrência de alguma outra empresa, tu vai ter a concorrência daquele proprietário que está colocando ali uma placa que vende direto. Então, eu lembro, tu falando agora, eu lembrei de quando eu vendi um apartamento, uma vez eu botei em alguns lugares e os corretores me mandavam, na época era muito e-mail, né? Me mandavam e-mails, né? Eu vi que tu tem um imóvel, inclusive eu vendi através de um corretor que fez isso.
Interessante. Essa, foi ótimo. Essa é uma forma de captação. Mas aí eu penso, né? Eu até estava vendendo direto, digamos assim. Sim. Mas quando a corretora me abordou, no caso, eu achei muito interessante, não. Eu não vou... Prefiro deixar isso para um profissional fazer. Não tem dúvida nenhuma. Então assim, foi muito bom. Ela me procurou. Na época, acho que uns 3 ou 4 assim, me procuraram. Daí teve uma que fez toda, né? Cara, foi assim, não tem erro, né? Quando o profissional faz... E, claro, na época não tinha ainda o WhatsApp muito em alta, mas era e-mail. Muito e-mail. Ela ia lá. Foi muito bom, assim. Foi muito rápida a venda também, né? Sem dúvida nenhuma, né? Uma questão que, obviamente, a gente enfatiza muito é a venda através de um profissional. Ela vai te dar toda um ferramental de segurança jurídica, né? Além de tu estar tratando com alguém que é especializado naquela situação, né? Que é a venda de imóveis, né? Tu está tratando de uma coisa que geralmente tem um fluxo de dinheiro alto, né? Então, nós falamos em outros episódios, né? A gente está falando isoladamente o bem de maior valor de todo mundo, né? Tá falando de uma coisa, vai envolver banco, às vezes financiamento, requer um especialista. Requer um especialista, alguém profissional. Isso é extremamente importante, né? E aí, continuando em outras formas de captação possível de imóvel, né, de realizar o agenciamento. Existem uma série de portais imobiliários no mercado. Não vou citar os nomes aqui também, mas são conhecidos aí pela maioria das pessoas, profissionais do mercado, em que existem anúncios ali, em que as imobiliárias colocam o seu portfólio anunciado e que também os proprietários podem colocar isoladamente seus anúncios, né? A partir daí, é possível, e muitos corretores fazem, o quê? O contato direto com aquele proprietário para trazer aquele agenciamento para dentro da imobiliária dele. Então, isso é uma forma também bastante utilizada por alguns profissionais. Certo? Os conhecidos são os marketplaces, seriam isso ou não? Isso, seria como se fosse marketplaces, né? Mas são, citando nomes rapidamente, o LX, Pense Imóveis, Zap Imóveis, esses sites, esses portais. Bom, outra forma também interessante, também utilizada, essa é um pouco mais complexa, mas serve. Vamos imaginar aqueles grandes condomínios, quando tem condomínios enormes aí pela cidade. A ação direta nas caixas de correspondências desses condomínios, né, onde tu pode montar ali uma carta, uma correspondência, um folder, entrando em contato com aquele proprietário, mencionando que tu tens clientes interessados em compra de imóvel naquele determinado condomínio, se porventura ele está interessado em vender o seu apartamento, ou a sua casa, se for um condomínio. Digamos que qual seria o processo de um pouquinho mais de dificuldade nessa operação? Tu conseguir acessar as caixas de correspondência. Esse é um desafio. Esse é um desafio. Mas, em tu conseguindo, é uma possibilidade. É uma possibilidade interessantíssima. Também tem uma ferramenta que são alguns softwares que existem no mercado que te possibilitam tu ter o contato dos proprietários, das pessoas, de acordo com os endereços. Claro que, neste momento, em virtude da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, esses softwares estão cada vez mais com dados mais restritos. Está cada vez mais difícil de coletar informações através deles. Mas eles ainda existem e eles ainda são úteis para o corretor fazer essa captação, esse contato com os proprietários, né? E aí, uma coisa que é fundamental, assim, que de repente tu pode estar pensando aí, esse agenciamento imobiliário, esse processo de captação, ele deve ser por um profissional credenciado e habilitado. Eu ia perguntar isso mesmo, se essa questão, o agenciador, ele tem que ser um corretor, tem que ter o Cresci, tem que ter feito o curso, tem que ter sem dúvida nenhuma, respondendo de maneira direta. Sim.
sem dúvida nenhuma. E aí eu vou além, né? Toda essa nossa conversa, esses nossos podcasts aqui, eles são voltados para os profissionais, né, devidamente habilitados. Então, essa questão de o corretor agenciador ter o Cresci, fundamental. Fundamental, né? Isso é ponto pacífico, né? E um detalhe interessante que é da gente ressaltar é que durante esse processo de agenciamento é fundamental o corretor, o profissional que está fazendo o agenciamento fazer algumas perguntas, algumas perguntinhas para o proprietário vendedor, né, para que tu entenda também o motivo da venda dele. Em primeiro lugar, por que ele está vendendo aquele imóvel. E aí os motivos são os mais variados. Tem separação de casais, tem alguém que está querendo fazer capitalização, tem gente que quer fazer upgrade, tem gente que tem a necessidade de fazer um downgrade. Ou que comprou só para vender também. Investidores. E tá vendendo. Então, fundamental tu entender o motivo da venda daquele determinado imóvel. Bom, dito isso, tu enquanto profissional, tu também tem que saber se aquele proprietário, ao vender aquele determinado imóvel, tem interesse na compra de outro imóvel. Por quê? Porque tu também tu és corretor, claro, né? Tu já tá pensando na frente no processo venda para ele também. Se ele está vendendo, pode ser que ele queira comprar outro, né? Pode ser. Sim. Né? E aí, caso ele queira comprar, tu obviamente já vai fazer ali a entrevista, como a gente fala no mercado, de saber que tipo de imóvel ele está procurando, em que região ele está procurando, até que ticket ele está procurando, todos esses detalhes já pensando no passo seguinte, que é caso ele venda, tu venda também para ele, né? Importante saber de todo imóvel que entra à venda no momento do agenciamento corretor, tem que saber se ainda existe saldo de financiamento daquele imóvel. Se aquele imóvel está quitado ou não, ou se ainda existe saldo de financiamento. Fundamental. Outro detalhe importante no momento da captação de qualquer imóvel é saber se aquele vendedor aceita dação em pagamento. O que é a dação em pagamento? É se ele aceita algum outro imóvel no negócio, se ele aceita veículo no negócio, né? Tem proprietários que sim, tem proprietários que não. Ainda hoje também existem proprietários que só querem vender à vista, que não aceitam financiamento imobiliário. É raro, mas ainda existem, né? Mas é importante saber se o proprietário é que ele aceita a dação. Vamos imaginar que ele aceite uma dação. Bom, a partir do momento que ele diz que aceita uma dação, tu também tem que saber, olha, que tipo de dação o senhor Maicon aceita. Sim. Olha, eu aceito um apartamento de 2 dormitórios até 40% do valor do meu imóvel nos seguintes bairros, ou na seguinte cidade, ou só no litoral. Então, tu tem que ter essa noção. Tem muita gente que às vezes está querendo se mudar para a praia, por exemplo, né? Pessoal, me aposentei, sei lá, quero ir para a praia. Então, só aceito imóveis que sejam no litoral. Tem muito isso, né, também. Exatamente. A gente teve esse processo migratório, por assim dizer, com muita intensidade durante o auge da pandemia. Né? Houve muito deslocamento de pessoas para morarem no litoral. Né? Então, assim como existe também um movimento, às vezes, ao contrário. Né? A pessoa tem um imóvel no litoral e, por um motivo ou outro, quer se deslocar para a capital ou região metropolitana e quer fazer o processo inverso. Sim. Mas é importante ter isso muito, muito claro. Na sequência, a gente vai pensar o seguinte: bom, Roger, o que é necessário de documentos para fazer um agenciamento? Né? De maneira geral, são 3 questões relativamente simples. Vamos lá. Primeira, a autorização de venda, em que tu, proprietário, está dando para o corretor para que ele te represente a venda do teu imóvel. Uma autorização simples, mas que deve necessariamente constar o valor de venda, o percentual de comissão daquele negócio, daquela venda, a data, obviamente, que tu está dando
a autorização e, caso seja um imóvel que fiquem móveis nele, também uma descrição inicial prévia do que fica. Né? Por exemplo, um imóvel semi-imobiliado que conste lá, olha, os móveis embutidos, os móveis sob medidas, as luminárias, é o que fica. Né? Muitas vezes o pessoal bota, não, mas vamos botar o que não fica. Não, é o contrário, é o que fica. O que não fica não interessa. Né? Bom, além da autorização de venda, obviamente é necessário um documento que comprove a tua propriedade daquele imóvel. Quando eu digo isso, eu quero dizer uma matrícula do imóvel, se ainda não tem a matrícula, uma escritura do imóvel, ou mesmo um contrato de compra e venda que prove que tu és o proprietário. Sim. Né? Vamos imaginar que a gente tem no mercado muitos imóveis que, por um motivo ou outro, estão em inventário. Claro, isso existe. Claro. Né? De repente, uma dos cônjuges faleceu, ficou herança para filhos, qualquer cenário de possível inventário. No caso de um inventário, tu tens que ter a autorização feita por quem? Pelo inventariante. Ou seja, a capa do inventário onde comprove que, hipoteticamente, o Michael é o autorizado a vender aquele imóvel. Por que isso? Porque a gente já teve inúmeras situações em que o Michael coloca um determinado imóvel à venda, mas o Michael não é inventariante, o inventariante é o Roger, e nós somos irmãos, hipoteticamente, e eu não estou de acordo com a venda, e daí tem aquelas brigas familiares assim que a gente conhece. Então, por isso se pede também, em caso de inventário, a maioria das empresas pede que o inventariante dê a autorização. Certo? E, por fim, obviamente, fotos do imóvel, né? Que podem ser inicialmente fotos amadoras, simples, feitas pelo corretor ali com celular normal, e que na sequência, obviamente, quando o imóvel estiver anunciado, a imobiliária vai providenciar fotos profissionais e toda aquela estrutura necessária para venda e de encantamento. Né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa parte do agenciamento, tá? O responsável por coletar e saber se o imóvel, por exemplo, está legalmente apto à venda, né? Porque a gente falou, ali questão do inventário e tudo mais. Existe a possibilidade ou a responsabilidade do agenciador de saber de tudo isso para colocar, ou já aconteceu, ou pode acontecer me interessei na hora de vender, tá enrolado e a pessoa não sabia disso, né? Boa pergunta. Vamos lá, vamos dividir em 2 etapas essa questão. Na etapa 1, momento agenciamento, é possível fazer a coleta dessas informações e verificar se o imóvel não tem algum gravame, alguma situação que impeça documentalmente fazer a venda? Sim, é possível. De maneira geral, as empresas não fazem neste momento, no momento agenciamento. Por quê? Porque esse imóvel pode ficar agenciado 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, enfim, o tempo que ficar, o tempo que for, melhor dizendo. E, ao longo desse tempo, a realidade, o cenário deste imóvel pode mudar. Ou seja, quando se faz a coleta da documentação e a checagem, normalmente, dos imóveis é no momento venda. E no momento venda, aí falando um pouquinho de venda, no momento venda tu levanta toda uma documentação, tu faz uma due diligence, que a gente já falou, tanto do imóvel quanto dos vendedores. Né? Todos eles, tanto o vendedor, não interessa se forem vários vendedores, não interessa quantos vendedores forem. Tu vai tirar toda a documentação dos vendedores. Se aqueles vendedores tiverem pessoa jurídica, empresa, CNPJ, tu também vai coletar informações das pessoas jurídicas, das empresas que eles tiverem, para ver se não tem nenhuma situação de positiva, nenhuma situação que possa impactar na venda. Né? Que a pessoa física vendedora não possa ser copartícipe em alguma ação que aquelas pessoas jurídicas que ele possui possam estar sofrendo. Então, não vale de maneira direta, não vale a pena tu fazer uma coleta no momento do agenciamento de toda essa documentação, porque cenários de vida, eles mudam com o passar do tempo, né?
Sim. Mas no momento, no ato, momento venda, sim, aí é necessário tirar toda a documentação, quer seja do imóvel, quer seja dos vendedores. Ah, tá, entendi. Entendeu? Legal, interessante. O que é importante assim a gente falar que essa etapa do agenciamento e da captação de imóveis, ela seguramente é uma das etapas mais importantes de todo o processo imobiliário. Por quê? Porque ela é o processo, como eu falei, inicial. Tu não tens como vender imóveis se tu não tiver os imóveis. Tu não tem como ter uma imobiliária se não tem os imóveis para vender, né? O mínimo, né? Exatamente, né? E na verdade, quanto mais imóveis, mais possibilidades da imobiliária e dos corretores venderem, né? Eu sempre costumo dizer pro pessoal que trabalha comigo que é o seguinte, o imóvel é como se fosse um manequim na vitrine. Né? Um manequim na vitrine, quanto melhor ele tiver apresentado, mais encantador ele tiver, mais chance de chamar os consumidores para dentro daquela determinada loja. E não quer dizer que necessariamente tu vá comprar aquela vestuário, aquela roupa que tu viu na vitrine, né? Ela só foi o captador para que tu entrar na loja. De repente o vendedor vai te oferecer e tu vai achar legal uma outra roupa. Com imóveis não é diferente. O imóvel, feito o agenciamento, é fundamental que ele esteja bonitinho, né? Que ele esteja bem na vitrine. O que eu quero dizer com isso? Fotos profissionais, uma boa descrição, né? Uma boa apresentação do imóvel. Obviamente que ele esteja precificado, não é um mérito entrar em precificação agora, mas imóveis precificados, melhor precificados, vendem mais rápido do que imóveis que estejam fora de preço. E também no funil de vendas te ajuda, né? Porque senão tu vai ter gente especulando que não tenha poder aquisitivo para aquele imóvel, e aí vai lá olhar e no fim, não vou comprar porque não tem o valor, né? Então te ajuda nisso também, né? Exato, tem mais isso, né? E aí, se tu pensares enquanto agenciador, né? O agenciador tem que ter muito claro que o proprietário, o cliente proprietário, ele é o primeiro cliente dele. Né? Ele é o primeiro cliente, ele é o cliente antes do cliente comprador. Por quê? Porque foi ele que te colocou o produto dele à disposição para que tu fizesse, para que tu tivesse aquela tutela sobre o imóvel, para que tu fizesse a curadoria daquele imóvel. Né? Então isso é importante deixar isso muito claro para todos os profissionais. Né? O imóvel que ele agenciar, ele deve, com perdão assim da expressão, ele deve ser tratado como um filho. Claro, sim. Né? Tu deve tratá-lo como tal. Por quê? Porque quanto melhor a relação que tu tiver com o proprietário, mais chance da venda tem. Quanto mais estreita for a tua relação com ele, né, mais chance de surgir uma proposta e aí tenha que se fazer alguma adaptação, alguma negociação, né, mais condição em relação ao proprietário tu tem com isso. Sim, entendi. Né? Então isso é importante deixar muito claro no aspecto agenciamento, né? Porque hoje em dia, se tu não tiveres esse contato com o proprietário e houver uma proposta que haja necessidade de alguma negociação ou de alguma intervenção tua e tu não tem esse contato, puxa, é uma oportunidade a menos que a gente está perdendo, né? Ou mesmo, se tu pensares o seguinte, teu proprietário está tendo uma proposta de venda do imóvel dele, que de repente não é por ti, é por algum dos teus colegas da tua empresa, e tu não tem contato com ele, tu não tem uma relação assim mais estreita com ele, e ele é um potencial comprador, que nem a gente falou antes, ele pode de repente não ter interesse em ver imóvel contigo, porque tu só fez o agenciamento, captou, mas tu não deu atenção para ele, né? E aí é importante salientar, é necessário o agenciador, corretor agenciador, estar em contato constante com o seu proprietário. É importantíssimo para ele, para a operação, para tudo. É importantíssimo isso. Entendi. Então essa é uma questão muito, muito, muito forte que a gente tenta reforçar sempre. Sim.
Mas quando alguém agencia um imóvel, coloca ele não obrigatoriamente não vai ser vendido por ele, né? Pode ser que seja outro corretor que venda. Pode ser e ele vai ganhar uma comissão em cima disso também, no caso. Exatamente. Então, tô falando pela maioria das claro. empresas do nosso mercado. Sim. É possível que haja alguma empresa com alguma Claro. orientação diferente. Sim. Mas estou falando de maneira geral, né? O corretor agenciador sempre terá uma remuneração por ter trazido aquele imóvel. Independente se foi ele que vendeu ou não. Independente se for ele ou se for qualquer um dos seus colegas. Então, ele sempre terá uma remuneração por ter trazido aquele imóvel para dentro da empresa. E não quer dizer que necessariamente vai ser ele que vai vender. Né? Como eu falei ali, a analogia do manequim bonito. Sim. Tu pode captar um cliente através de um agenciamento teu e, por um motivo ou outro, ao visitar o imóvel, teu cliente não ter evoluído para o processo proposta e pedir uma visitação em um outro imóvel que a tua empresa tem à venda, que o agenciamento não é teu, e acabou tu realizando a venda do imóvel, do outro imóvel, que era do outro colega lá, do agenciador Roger, por exemplo. Então, completamente normal, né? É o legítimo que a gente chama, é um ecossistema de operação ganha-ganha. Sim. Né? Essa operação, eles coexistem, né? Dentro da parceria, dentro das empresas e das imobiliárias. Ou seja, quanto mais agenciamentos tu profissional tiveres, mais geração de leads tu terá, mais chance de venda tu terá. E isso assim, né? Eu pensando aqui, obviamente que isso pro corretor é um grande negócio, né? Quanto mais imóveis ele conseguir colocar, mais possibilidades ele tem de vender e mais possibilidades de ganhar sua comissão, mesmo que seja outra pessoa que venda, porque ele indicou muitos imóveis. Exatamente. Né? Então ele tem, num primeiro momento, uma maior possibilidade de captação de leads, que é fundamental, né? Ele tem, num segundo momento, a sua base de colegas para vender aquele imóvel, né? Assim como ele pode vender o dos colegas, os colegas podem vender o dele, né? E, obviamente, ele tem o incremento na possibilidade da comissão. Né? Então, é fundamental ter agenciamentos para os corretores que trabalham com o mercado secundário. Os corretores que trabalham com o mercado de avulsos têm de ter bastante agenciamentos. Sabe o que eu gosto muito, cara, quando tu fala em ecossistema, né? Porque essa coisa é muito interessante, né? Todo o processo onde a coisa acontece, né? Que o outro ali, eu imagino essa coisa na prática funcionando interessantíssima. Assim, é legal, e essa expressão, a gente usa ela com frequência, mas ela realmente é muito válida e verdadeira, porque é realmente um ecossistema que passa por todas as etapas do processo, desde a captação, que nem esse aí que a gente está falando, que é a etapa 1, até todo o restante daquele funil, daqueles processos, até desembocar na parte final, no último quadrante dessa operação, que é a venda. Né? E dentro disso, desse ecossistema, tu, além dos corretores, tu tem pessoal que nem a gente já falou, crédito imobiliário, tem pessoal de fotografia, tem pessoal de edição, tem pessoal que prepara todo o imóvel. Né? Então, a gente tem realmente todo um pessoal de marketing que faz divulgação, depois que o imóvel está lá, pronto, maquiado, né? Tá arrumado para venda. Então, a gente tem todo um suporte e que é realmente um ecossistema do mercado imobiliário. Muito legal, cara. Eu gosto porque toda a vida que a gente conversa aqui, acho que é o terceiro episódio que eu tô falando aqui, que eu tô aqui, é uma aula para mim, né? Eu tô quase fazendo o curso, vou me tomar. Eu já tô quase convencendo a ter um novo corretor. O plano é esse, né? Tô quase sendo convencido aí a fazer o curso e Vocês viram que tá dando certo o meu plano. Vocês viram que tá dando certo. Tá dando certo ele. Interessante, cara, muito interessante. Mas legal assim, Michael. Eu vou finalizando, agradecendo a tua parceria, parceria aqui da Sonido. Como tu disseste agora, né? Já é o terceiro episódio que tu participa, né? Então a gente tem
tem batido bastante bola aí sobre mercado imobiliário, né? Então, é um prazer falar aí para todo mundo, né? A gente esclarecer pontos. Tem uma jornada longa ainda de inúmeros pontos que a gente vai tentar, ao longo dos nossos episódios, esclarecer e falando melhor, mas todos os pontos são importantes, não tem um ponto mais importante, um ponto menos importante. Então, da minha parte contigo, encerro te agradecendo, certo? E com os nossos ouvintes aí, encerro convidando todo mundo a assistir o nosso episódio, tá? Espero que tenham gostado desse bate-papo, espero que tenha sido esclarecedor para todo mundo, certo? E deixo aqui um grande abraço para todos, famintos e famintas, por conhecimento. Tchau, tchau!